Olá, nós somos o grupo formado por Guilherme, Sara, Deisiane e Vitor e vamos falar sobre agrometeorologia de precisão. A agrometeorologia é o ramo que estuda as relações de causa e efeito com o meio rural e a produção agrícola. Ela trata-se de um campo de estudo que levanta dados sobre o clima, os seres vivos e o solo, além de investigar como as condições atmosféricas interferem na produtividade agrícola. O objetivo é criar uma rede de previsão direcionado à agricultura e para melhorar a precisão dos dados direcionados aos fazendeiros. Com base nesse conhecimento, é possível definir estratégias para melhorar o resultado da safra, servindo como base para decidir as melhores práticas, por exemplo, a irrigação, o espaçamento e época de plantio, bem como os cultivares mais adequados ao clima em questão. As estações meteorológicas registram basicamente a temperatura e umidade do ar, direção do vento e velocidade, entre outras variáveis. Nesse contexto, a instalação de estações meteorológicas na propriedade se torna fundamental para retirar as informações mais relevantes para a lavoura. Essas estruturas monitoram em tempo real, mesmo que com pequenas mudanças meteorológicas, como condições do vento, umidade e presença de insetos. E tudo fica conectado à gestão do negócio. A agrometeorologia combina aspectos físicos e biológicos para verificar a relação entre o solo e os seres vivos. Então, assim podemos dizer que ela engloba os estudos meteorológicos aplicados à prática agrícola, relacionando ao solo e aos seres vivos. A importância da agrometeorologia de precisão. A agrometeorologia é a área das ciências agrárias que estuda as condições atmosféricas e suas consequências no ambiente rural. A micrometeorologia agrícola é um ramo da ciência atmosférica e da agrometeorologia que estuda fenômenos de variação de ar em microescala até aproximadamente 2 metros acima da superfície. Os microclimas são identificados por meio de dados de medição ou do monitoramento de variáveis ambientais ao longo do tempo. Entre essas variáveis destacam-se balanço de radiação, balanço de energia, temperatura e umidade do ar, velocidade do vento, molhamento foliar, precipitação fluvial, umidade do solo, fluxo de calor para o solo e temperatura do solo, entre outras. A meteorologia define os limites máximos da produtividade. Com essa ferramenta, é possível avaliar as condições da lavoura e do clima, executando o manejo e utilizando os recursos naturais de forma eficiente. Então, a agrometeorologia ela é um campo de estudo indispensável para os produtores que desejam garantir a maior produtividade da sua lavoura e reduzir os riscos inerentes ligados ao agronegócio. Afinal, o desenvolvimento das plantas está diretamente ligado às condições atmosféricas, como a umidade, chuvas, temperaturas do solo, do ar e radiação. Então, a agrometeorologia de precisão surge como forma de ajudar o produtor a determinar a cultivação adequada ao clima da região, o tempo certo para realizar a semeadura, a viabilidade de uma pulverização em determinado dia, níveis de irrigação necessários. Quando o agricultor consegue reunir todos esses dados sobre as condições atuais e as previsões meteorológicas para os próximos meses, é possível tomar decisões mais acertadas para o seu planejamento agrícola. Portanto, o produtor rural consegue aprimorar o uso das suas terras, produzir mais em um espaço físico menor e reduzir danos ao meio ambiente. Então, concluímos que a agrometeorologia é indispensável para o sucesso do agronegócio, uma vez que as ferramentas que temos disponíveis hoje aumentam a eficiência de análise a um nível muito mais elevado, garantindo resultados expressivos na lavoura, aumentando a produtividade. Então o agricultor pode tomar decisões mais rápidas e mais assertivas, diminuindo então efetivamente os riscos da produção. As áreas de interface relacionadas também contribuem para a compreensão dos processos envolvidos na produção. Como um exemplo disso, a gente tem a empresa Clima Tempo, que é a maior empresa privada de meteorologia do país, que em parceria com a AgroSystem, companhia de tecnologia para a agroindústria, criaram um serviço exclusivo de agrometeorologia de precisão 4.0, o AgroClima Pro. A ferramenta traz ao campo inovação e tecnologia para uma maior produtividade e melhores resultados nas safras, a partir de previsões geolocalizadas e o histórico de dados
O Agroclima Pro é uma ferramenta que usa a agrometeorologia 4.0 para ajudar o produtor a enxergar como a variabilidade de tempo e clima em curto e longo prazos podem interferir em sua produtividade e rentabilidade. Então, o Agroclima Pro ele veio como forma de ajudar o produtor a encarar a realidade a curto e a longo prazo e ajudar na produtividade e rentabilidade. Mesmo que a conectividade ainda barre a expansão, esse investimento é muito válido. Então, visto que a implementação desse processo gera custos elevados em tecnologia e conectividade, sendo o maior obstáculo para o produtor, o avanço dessa tecnologia nas lavouras permite com que a produtividade advinda dela cubra esses custos, valendo a pena, então, a implementação dessa tecnologia. Obrigado.